Mas depois, no meio de tudo aquilo, há artigos que não têm qualquer promoção, mas apresentam o preço com a mesma cor, no mesmo separador, efetivamente dando a entender que se trata de um bem que está em promoção, quando na verdade não tem qualquer desconto. Olá, bem-vindos ao DECO Pods. Eu sou a Graça Cabral, do Gabinete de Comunicação da DECO, e hoje tenho a Ana Sofia Ferreira comigo neste podcast todo dedicado à famosa Black Friday. A Ana Sofia Ferreira é coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DECO e vai dizer-nos o que é a Black Friday e os cuidados que devemos ter para aproveitar esta campanha de preços baixos. Olá, Ana Sofia, bem-vinda. Olá, obrigada por estares aqui connosco. Então, afinal, estamos a falar de quê? O que é a Black Friday? A Black Friday foi pensada como uma época de promoções, um dia especialmente dedicado a promoções e que vinha inaugurar a época de compras natalícias, com campanhas promocionais. O que é que nós verificamos? Verificamos que efetivamente as campanhas promocionais começam cada vez mais cedo e ainda que prometam grandes descontos, promoções imbatíveis, tanto em lojas físicas como online, nem tudo poderão ser boas oportunidades e por isso é preciso o consumidor estar atento. A Black Friday é, portanto, uma venda com redução de preço, é aquilo que costumamos chamar saldos, descontos, não é nada de especial fora deste quadro. Exatamente. Na verdade, a Black Friday foi pensado como um dia em que produtos que muitas vezes são mais caros, como sejam grandes eletrodomésticos, equipamentos de informática, aparelhos eletrónicos, apresentavam-se com preços muito bons e, portanto, ficou muito conhecida a Black Friday. Na verdade, aquilo que nós hoje verificamos é o quê? Muitas promoções. Estamos a receber promoções já a pensar na Black Friday, mas super promoções de Natal já, não é? Numa altura em que já se estão a acender as luzes de Natal entre o fim do verão, o início do outono, o Halloween, o Natal, a Black Friday, Blue Monday, na verdade a Black Friday é mais uma altura, mais uma promoção que é feita. E já não é só a Sexta-feira Negra, já é a semana dos preços loucos, já é o mês dos descontos imbatíveis. Exatamente. Pronto, essa é aliás uma das grandes dificuldades. Na verdade nós atualmente temos tantas promoções, tantos preços com redução, tantas reduções de preços, que na verdade para o consumidor o que é que se torna especialmente difícil? Acompanhar aqueles que são os preços originais. Muitos consumidores já não conseguem ter noção de qual é que é o preço real daquele artigo, daquele produto, daquele bem, para saber se está perante um desconto efetivo, uma real redução e se essa redução tem interesse para que o consumidor faça naquele momento o investimento. Significa que há reclamações, que há queixas. Há muitas dúvidas por parte dos consumidores. Salientar que no que respeita a compras que correm mal, é importante informar os consumidores que os direitos dos consumidores na aquisição de produtos e bens, o direito à qualidade, o direito à informação, tudo isso se mantém. Portanto, se compram um artigo com defeito, melhor dizendo, na verdade não vão perder direitos pelo facto de estar em promoção. Os direitos existem em qualquer momento de compra, em qualquer período de compra, digamos assim, têm de ser respeitados com saldo ou sem saldo. Exatamente, portanto, se há a aquisição de um produto com redução de preço, mas esse produto vem com defeito, o consumidor pode normalmente, e como os direitos que lhe assistem, apresentar reclamação. Mas são muitas dúvidas por parte dos consumidores, efetivamente. Além de que temos registado, tanto na última Black Friday como acompanhando estas promoções, várias situações que configuram verdadeiras práticas comerciais desleais do ponto de vista da DECO por parte das empresas, das lojas. Porquê? Porque o regime das práticas comerciais com redução de preço é atualmente muito claro. A redução anunciada deve ser real, por referência ao preço mais baixo anteriormente praticado para o mesmo produto nos 30 dias anteriores à aplicação do desconto. Portanto, o consumidor deve começar a namorar aquele artigo ou o preço daquele artigo antes de tomar a decisão de compra, pelo menos um mês antes, 30 dias antes. Exatamente, porque aquilo que nós verificamos e quando fazemos esse acompanhamento, muitas empresas, muitas lojas não
respeitam, incumprem a lei e, na verdade, aplicam descontos sem ter por referência o preço mais baixo praticado no último mês, nos últimos 30 dias. Por isso, é importante os consumidores acompanharem, não só para terem a noção de que efetivamente está a ser aplicado um bom desconto, uma boa redução, e, portanto, estão perante um bom negócio, como nas situações em que tal não se verifica, possam denunciar aquela prática para que a mesma seja naturalmente sancionada. Também outra questão que temos verificado e que vem ainda confundir mais os consumidores e que, do nosso ponto de vista, entendemos que é suscetível de induzir o consumidor em erro, que o consumidor pode ser enganado e muitas vezes é enganado com esta prática, é o facto de muitas empresas apresentarem vendas que aparentam uma redução de preço, mas que na verdade são meramente comparação de preços. Por exemplo, a comparação com o preço de venda ao público de referência. Aparece o PVRP, o preço de referência, o preço de venda ao público de referência, depois riscado e um novo preço, como se parece uma promoção enorme, não é? Exatamente. A aparência faz crer ao consumidor que está perante uma venda com redução, mas na verdade há uma mera comparação de preços, porque aquela loja pode nunca ter praticado aquele preço de referência, portanto, na verdade, nem está a aplicar desconto nenhum e porque está a comparar com o preço de referência e não a fazer uma redução, tendo em conta o preço mais baixo praticado nos últimos 30 Também dias. É uma prática desleal, ao fim e ao cabo. Exatamente, que foi, aliás, no início deste ano, denunciada pela DECO, que entende que é necessário reforçar a fiscalização, embora se compreenda a dificuldade da fiscalização, principalmente em ambiente digital. As promoções já são tantas e em ambiente digital é tão dinâmica a apresentação de preços, promoções, campanhas, que efetivamente é difícil monitorizar era e acompanhar. Mesmo isso que ia perguntar, se a compra for feita através da internet, portanto, se for um comércio online, em linha, os direitos dos consumidores são os mesmos e têm também de ser respeitados ou há diferenças? São exatamente os mesmos. Aquilo que nós verificamos, os direitos são exatamente os mesmos, portanto, o consumidor, quando compra online, tem exatamente os mesmos direitos. Tem, aliás, o direito de cancelar o contrato no prazo de 14 dias, devolver o produto e pedir o reembolso do preço que foi pago. É um prazo de livre resolução, que existe livre cancelamento, que existe em todas as compras e que não com deixa... Com e sem saldo. Exatamente, não deixa de existir porque estamos perante uma compra com promoção. Há exceções, apenas para dar indicação de uma exceção que muitas vezes coloca, são exceções que existem sempre, não têm a ver com a redução, são os bens personalizados. Portanto, se eu pedir para fazer uma t-shirt com o meu nome e a minha fotografia, naturalmente que depois não posso devolver porque a loja não vai conseguir vender. Portanto, mas isso não tem a ver com a redução. Portanto, as regras do livre cancelamento, as regras das garantias são sempre válidas. Iguais. As leis estão bem aplicadas, digamos assim, há uma boa regulamentação para as vendas com redução de preço. Parece que o que continua a falhar é a fiscalização. É o que se passa na verificação do cumprimento dessa lei. É necessário aumentar essa fiscalização, aumentar a fiscalização daqueles que são não só apresentadas em incumprimento da lei, como seja não terem em conta o preço mais baixo praticado nos últimos 30 dias, mas também estas práticas comerciais desleais, a tal comparação de preços, mas que dá a ideia de que se trata de um desconto. E, por exemplo, nós temos empresas que têm separadores de promoções. E o consumidor entra no separador das promoções e, portanto, presume que aquilo que está a ver são preços com promoção. Mas depois, no meio de tudo aquilo, há artigos que não têm qualquer promoção, mas apresentam o preço com a mesma cor, no mesmo separador, efetivamente dando a entender que se trata de um bem que está em promoção, quando na verdade não tem qualquer desconto. E, portanto, este tipo de práticas que podem enganar os consumidores devem ser fiscalizadas. Também entendemos, e aliás fizemos essa sugestão, a DECO fez essa sugestão, que é necessário dar informação às empresas, aos agentes. É necessário que tenham conhecimento de boas práticas que devem ser implementadas. Quando é comparação de preços, quando é verdadeiro desconto, como é que se deve apresentar os descontos, quais são os preços que se devem ter em referência e, portanto, poderia ser criado efetivamente um guia de boas práticas para as empresas, para que elas tivessem ali como que, digamos assim, um elemento que pudessem
pudessem seguir para terem a certeza de que estão a informar corretamente e a cumprir a lei, a informar corretamente os consumidores e a cumprir a lei. E, portanto, estas são questões muito importantes, porque os consumidores também podem fazer parte ativa, podem denunciar sempre que entendam que a situação não está clara. Denunciar a quem? Podem denunciar à DECO e podem utilizar o livro de reclamações e denunciar à entidade fiscalizadora, à ASAI, que na verdade é a entidade competente para verificar o cumprimento do diploma da lei das vendas com redução de preço. E na prática, como é que o consumidor pode verificar, confirmar se aquela é ou não uma boa oportunidade de compra, se é a tal famosa oportunidade única de compra? O consumidor, então, dicas para o consumidor. O consumidor, quando tem já a ideia de algum artigo, alguns produtos que pretende adquirir, que precisa de adquirir, deve começar a verificar esses produtos e várias lojas que vendem esses produtos antes, não o deve fazer só na véspera ou no dia em que vai comprar. Porquê? Porque nesse dia, para além da afluência ser muita e poder já não estar com muito tempo e depois vai acabar a promoção e vai comprar por impulso, para além disso não tem ideia de quais eram os preços praticados pelas lojas para esse produto. Portanto, tendo a ideia qual é que é o produto ou os produtos, verifica em várias lojas, comparando preços e vai seguindo a evolução desses preços com antecedência, durante algum tempo, para ter noção de quais são os preços praticados e depois então verificar se os preços que estão a ser anunciados como a grande oportunidade um desconto mesmo interessante. São efetivamente um desconto No interessante. online o comparador pode também, a ferramenta pode ajudar. Exatamente, nas compras online, porque esta evolução de preços é efetivamente difícil, são várias as entidades que vendem, vários os produtos, as características, utilizar o comparador de preços, a ferramenta é muito útil nas compras online. Por exemplo, às vezes também damos a dica ao consumidor, se ele já tem algumas lojas que está a seguir para aquele produto, pode subscrever, nem que seja para aquela altura, as newsletters, ir vendo os sites, as redes sociais, para acompanhar promoções que vão sendo feitas, para também perceber se a promoção que entretanto da Black Friday, da Semana Louca e da Blue Monday e todas essas que vão aparecendo, se efetivamente são um grande desconto ou na verdade até não é assim tanto. Portanto, para além do mais, e estas agora são dicas para os consumidores para no fundo evitarem virem a ter situações que não pretendiam. Verificar as informações e as características do produto. Muitos consumidores nesta altura... Esse é um alerta muito importante, obviamente. É normal nesta altura estarem muito focados no preço e, portanto, com esta necessidade de verificarem preço, esta necessidade de verificarem se estamos perante uma promoção, a tentarem fintar a imaginação das lojas para apresentarem às vezes situações enganosas, mas estão tão focados no preço que acabam muitas vezes por não verificar com tanta atenção as informações sobre o produto, as características, e isso é importante. Porquê? Muitas vezes os primeiros que aparecem são aqueles que têm uma maior promoção, um maior desconto, estão a um preço imbatível, mas para além de verificarmos... Podem não ser exatamente o que se pretende comprar. Além de verificarmos se esse preço é efetivamente bom, face ao preço que é praticado no mercado, para além disso temos que verificar se as características vão ao encontro daquilo que são as nossas necessidades, expectativas, aquilo que queremos. Muitas vezes existem separadores de conselhos úteis, informações técnicas, ler antes de adquirir é importante para não serem mais tarde surpreendidos e depois terem que apresentar, enfim, reclamações, pedidos. Verificar também, muito importante, a política de devolução e trocas. É muito importante dar informação ao consumidor de que uma questão trata-se das garantias. Quando estamos perante defeitos, há direitos que estão garantidos sempre mesmo se for um preço imbatível. Exatamente. Independentemente do preço, independentemente da redução, os bens com defeitos estão abrangidos pelas regras da garantia. Outra coisa distinta são as devoluções e trocas, que não têm a ver com defeito, têm a ver com o facto de eu querer trocar aquele produto. Ou, por exemplo, vou oferecer, não é? Nós sabemos que na altura do Natal muitas das aquisições são para oferta e é importante saber naquela loja qual é que é o prazo de devolução, quais são as condições de devolução, se a troca pode ser feita com devolução em dinheiro ou tem que ser comprado outro artigo, se é dado um voucher com um vale
para gastar durante um Até determinado porque período de tempo. Se o produto não tiver defeito, essa troca é uma cortesia da loja, É não uma cortesia. O que é que acontece? Atualmente já é uma prática muito usual. A concorrência puxa para que se troque. Exatamente, mas terem atenção confirmar qual o prazo e quais as condições. É uma prática usual, mas pode não existir, claro, ou pode existir com determinadas condições que não interessam para aquele consumidor. É muito comum as lojas nesta altura, e para anteciparem as vendas de Natal, já estenderem o prazo normal de devolução. E portanto as compras já podem ser devolvidas, já podem ser feitas trocas até determinada altura de janeiro. Mas convém confirmar, efetivamente, convém confirmar, porque não é uma regra legal. Portanto, trata-se de política de devolução, que é necessário o consumidor confirmar antes. Terem atenção, no entanto, que uma vez dada essa informação ao consumidor, a mesma tem que ser cumprida. Ou seja, uma loja não pode mudar o prazo a meio do período de ou vir vendas. depois negar dizendo que não é um direito legal e que, portanto, não tem que o fazer. Portanto, se eu compro numa loja que está a informação de que eu posso trocar até ao final de janeiro, eu tenho esse direito e a partir daí a loja tem que cumprir. Cumprimento. Exatamente. E para o comércio, através da internet, as compras online, algum alerta neste período de grande afluência de descontos e toda a gente quer aproveitar os descontos para comprar já, como dizias muito bem, para os presentes de Natal, há algum alerta em especial? Não, na verdade, para o online, o alerta, as dicas que são dadas ao consumidor são as mesmas para as lojas físicas. Na verdade, o consumidor nas lojas físicas também pode ir verificando o preço. Claro. O online traz, por um lado, tem vantagens para o consumidor, que pode ir guardando essa informação, mais facilmente a verifica com maior periodicidade, não tem que passar na loja física. Por outro lado, tem efetivamente o desafio do dinamismo ser tão grande, que implica uma atenção redobrada, na medida em que todos os dias há promoções, todos os dias há alterações ao site. E lojas que por vezes nem se sabe que existem ou que nos deixam dúvidas, não é? Exatamente, essa é uma questão também muito relevante, que é os consumidores terem atenção que nestas alturas de grandes promoções, a criação de anúncios em redes sociais, a criação de páginas que de repente aparecem só para anunciar grandes promoções, é muito fácil para quem quer, enfim, burlar os consumidores. E, portanto, os consumidores devem estar atentos. De repente aparece ali uma grande promoção, o consumidor estava a fazer uma pesquisa sobre um determinado artigo, a bons preços, e aparece-lhe ali uma empresa que pratica um preço absolutamente formidável. Imbatível. E era mesmo imbatível, daqueles que nem era preciso confirmar face ao preço de mercado. Tão imbatível que é de desconfiar. Pois. Mas o que o consumidor deve ter em atenção é, nunca ouviu falar naquela empresa. Aquela empresa não tem informação nenhuma em lado nenhum, nunca a tinha visto, não tem qualquer referência, a página ou o anúncio até parece estranho, e portanto terem atenção que, por muito bom que seja o preço, efetivamente esta é uma altura também propícia às situações de fraude e burla, e portanto o consumidor não deve por impulso, não deve por impulso fazer transferências. Até porque hoje nós sabemos também a forma de pagamento é muito fácil, o MBWay faz uma transferência rápido, está comprado e depois desaparece a página, o anúncio e a página da rede social desaparece e o consumidor fica sem o dinheiro essa e quantia. sem o artigo. Portanto, terem atenção a essas megas promoções de empresas que nunca existiram e que só são criadas para o momento. Black Friday desta vida. Muito obrigada, Ana Sofia, por estares connosco. Estamos certos que os consumidores vão ficar muito mais informados e aproveitarão muito melhor esta época de Black Friday e descontos. Serão certamente compras mais informadas e esclarecidas. Se quer saber mais sobre os seus direitos, apresentar uma denúncia ou seguir a atividade da DECO, passe pelo nosso site deco.pt. Pode também seguir a nossa associação nas páginas das redes sociais. Até lá, não perca o próximo episódio do DECO Pod. Estamos sempre consigo, 15 em 15 dias. Até breve.